micropigmentação fio a fio é a técnica mais pedida pelas clientes. Isso porque através dela nós conseguimos preencher falhas com naturalidade e até recriar uma sobrancelha inteira com realismo. Mas como que a gente faz para atingir esse nível de realismo, naturalidade e delicadeza que a cliente tanto deseja? Bom, para isso nós precisamos desenvolver algumas habilidades, dominar algumas técnicas, muito treinamento, um bom equipamento e uma boa visão artística. Bom, a gente sabe que o mercado de micropigmentação está muito concorrido hoje e nós precisamos nos destacar com o nosso trabalho e encontrar o nosso espaço nesse mercado, não é verdade? Então a minha sugestão é que, sendo a micropigmentação fio a fio a técnica mais pedida, a gente tem que dominar essa arte e fazer um fio a fio impecável para encontrar o nosso espaço, ter a nossa identidade na nossa sobrancelha. Quando a cliente olhar e dizer, esse fio a fio natural foi ela que fez e é com ela que eu quero fazer a minha sobrancelha. É isso que eu quero que aconteça com vocês. Indicações da cliente, valorização do seu trabalho e assim você pode cobrar mais por ele. Então hoje eu preparei uma aula especial para a gente conversar como fazer fios mais naturais. São vários detalhes que a gente precisa conhecer, várias dicas simples, mas que juntando todas elas a gente consegue chegar nesse nível de realismo e naturalidade e delicadeza. Então, vamos dar aquele passo a mais, deixar o seu fio impecável. Vem comigo que eu vou te mostrar cada uma dessas dicas e espero que consiga ajudar você a melhorar mais ainda esse fio. Vamos falar de equipamento, então. Eu trabalho com o dermógrafo. Como vocês sabem, o dermógrafo ele trabalha como uma agulha de uma máquina de costura, né? Ele vai fazendo furinhos na pele e implementando pigmento. Por que é tão importante um dermógrafo preciso? Justamente por isso. Como o dermógrafo vai trabalhando pontinho por pontinho, se esse dermógrafo for preciso, esses pontinhos vão sair um bem alinhado ao lado do outro. Se ele já não for tanto, esses pontinhos vão ficando irregulares. E isso na hora do fio, que é muito delicado, faz diferença, tá? Eu iniciei a minha carreira utilizando o Mastor. Acho que eu trabalhei mais ou menos uns 2 anos e meio com ele. É um dermógrafo muito bom, porém eu queria algo a mais. Eu queria algo que me destacasse, que trouxesse mais precisão ainda. E aí, o que eu fiz? Investi no Amiya. O Linelli Supreme, para mim, é o melhor dermógrafo do mercado hoje. Mas, claro, existem diversos dermógrafos bons. Pesquisem, olhem bem, vejam o que atenda a melhor necessidade de vocês, sempre pensando na precisão e na gama de agulhas que esse dermógrafo oferece, tá? Para o fio a fio, no Amiya, eu trabalho com 2 agulhas prioritariamente, que são a Nano 2, que é esta aqui, e a Nano NT. A Nano 2, ela me dá uma ampla possibilidade de trabalhar com qualquer tipo de pele, ela se dá bem com qualquer tipo de pele. A Nano NT, por ser muito precisa e muito delicada, eu prefiro utilizar ela mais com peles jovens, peles firmes, peles maduras, eu vou mais para a Nano N2 mesmo, né? Enfim, o que eu indico para vocês? Tenham todas as agulhas que esse seu dermógrafo oferece e testem elas. Então vejam na pele sintética os resultados que elas dão, qual o tipo de fio que ela faz, cada uma delas. Eu vou mostrar aqui para vocês do dermógrafo que eu trabalho, mas sugiro que façam isso com o seu dermógrafo. Porque daí na hora que aparecer a cliente, vocês vão sentir a pele, vão decidir qual agulha é mais indicada para aquele tipo de pele e para o efeito que você quer dar, né? Então, o dermógrafo preciso faz muita diferença, a qualidade das agulhas faz muita diferença também no nosso fio. Bom, já falamos de equipamento, eu quero agora mostrar dicas práticas para vocês de como a gente vai fazer esse fio mais natural. Então, eu vou virar minha câmera, vou trabalhar com papel e caneta e vou trabalhar com o dermógrafo também para mostrar para vocês na prática como a gente vai fazer isso. Bom, meninas, primeira coisa que a gente vai fazer é aquecer essa mão, tá? Todo atleta,
pintora, etc., todo mundo aquece antes de começar. E nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, são aquecimentos simples, são exercícios simples que eu sugiro que vocês façam sempre, todos os dias antes de atender uma cliente. Deixem um bloquinho de rabisco do lado na mesa de vocês, um lápis e aquece antes, tá? Então, primeira coisa é o paralelismo. São riscos um do lado do outro que a gente vai fazer de cima para baixo e de baixo para cima. Pode fazer os riscos bem juntinhos, os riscos mais separados, tentando manter sempre a mesma distância entre eles, tá? Pra gente ir treinando essa visão também. Isso aqui vai ir aquecendo a nossa mão, ó. Não precisa curvar eles ainda, é só para aquecer mesmo e começando a soltar essa mão. Uma coisa que eu aprendi na aula de desenho que foi muito legal foi aquecer o braço como um todo. E eles fazem isso pra gente fazendo círculos. Então, deixa o braço bem soltinho, punho firme e vai fazendo círculos. Ó, tá vendo que minha mão tá bem parada e eu tô fazendo círculos aqui. Isso é muito legal também porque vai aquecer o braço como um todo. Não adianta a gente querer fazer fio a fio com a mão toda dura, o braço todo duro, não é verdade? Então, ó, vai aquecendo. Não se preocupa se tá certinho, não tá certinho, a gente tá preocupado em aquecer agora. Então, dá para seguir com esse paralelismo, faz em diagonal, só realmente para ir pegando deixando essa mão solta, né? Depois a gente começa a fazer S's para um lado, S's para o outro, já para começar a dar uma curvatura também. Pode fazer um S grande e ir preenchendo ele aqui. Então, como uma brincadeira mesmo, eu sempre deixo um bloquinho do lado, até tem aqui, ó, que eu deixo, ó, todo riscado. Então, para vocês verem como não é brincadeira, eu deixo aqui mesmo e uso para aquecer. Então, pode preencher uma folha inteira desses, quanto mais fizer, melhor, tá certo? Ó, vai brincando aqui. Bom, vamos lá então. Minha mão já está aquecida, então troquei aqui o papel e o lápis agora pela pele sintética, tá? E vamos a alguns detalhes importantes. Bom, tô aqui com o meu dermógrafo, com a Mia, tá pronto, a agulha Nano N2, ela tá sujinha porque ela é minha agulha de teste já, uma das agulhas que eu uso pra treinar. Então, vamos ver algumas coisas. Primeira coisa importantíssima, apoio da nossa mão. Nunca deixe a mão flutuando na hora de fazer um fio. Apoie mesmo no rosto da sua cliente. Isso é muito importante para dar essa estabilidade. Lembrando que a gente vai estar trabalhando com algo muito preciso, algo muito delicado. E que qualquer variação nessa posição da mão vai fazer uma diferença no seu fio. Então, apoie mesmo. Claro, apoie confortavelmente, né? Não vai machucar a sua cliente, mas apoie toda a mão no rosto dela, sinta essa firmeza. Não faça o fio antes de estar com a mão bem apoiada e você sentir que, bom, agora eu estou segura para fazer esse fio. Outra coisa importantíssima, fundamental, é o esticamento da pele. Imagina que essa luva aqui é a pele da cliente. A nossa pele é enrugadinha, né? Ó, esse é o cachorro do vizinho, viu? Apresento vocês a eles e os passarinhos também. Trabalho na natureza aqui, minha gente, o estúdio é ótimo. Vamos lá, então. Então, aqui tá a nossa pele da cliente. Imagina fazer o fio numa pele toda enrugadinha assim. O que vai acontecer? Ele vai ficar todo enrugado também. Então, a gente vai esticar. E é aquele velho truque que a gente sabe, dos 3 pontos de esticamento, né? Então, estique mesmo para os 2 lados e com essa mão de apoio aqui, você estica também. Olha a diferença dessa pele aqui. Então, mão apoiada, pele esticada, puxa, eu posso prosseguir com o meu fio, certo? Então, estique sempre. Não faça o fio antes da mão estar bem apoiada e da pele estar bem esticada.
O ângulo do dermógrafo é muito importante, porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente vai fazer o fio e ele vai seguir uma linhazinha aqui. Se eu pender para um lado ou para o outro, esse fio vai tender a expandir. Então, eu posso pender a minha mão, mas sempre para a direção onde esse fio vai. Então, tô indo aqui em direção a mim, eu posso pender esse dermógrafo mais para cá e baixar num ângulo de 60 graus, por exemplo, no ângulo de 45. Isso não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer é esse fio tá vindo para cá e eu virar esse dermógrafo pro lado e ir arrastando essa agulha de lado. Aí, realmente, o meu fio vai expandir demais. Então, pode pender? Posso pender, mas sempre para a direção que esse fio está indo, nunca para os lados. Então, entrada e saída da agulha na pele. Ponto fundamental, a gente deve entrar com a agulha delicadamente na pele e aprofundando um pouquinho e saindo delicadamente. Aquele movimento que a gente chama de pouso e decolagem do avião. Então, entra delicadamente, faça o pelo e saia delicadamente. Porque o pelo natural, a gente está imitando o pelo natural. E o pelo natural não é um quadradão no início, né? Ele é um pelo fininho que vem engrossando um pouco e termina fino novamente. Não me entra com a agulha, pum, como um ponto na pele. Porque esse ponto vai expandir e vai ficar um fio muito, muito feio. Deixa eu mostrar para vocês, ligar aqui o dermógrafo, pegar um pouquinho de pigmento. Eu vou inclinar um pouquinho minha mão aqui para vocês conseguirem enxergar, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Apoio de mão aqui, esticamento de pele e a gente vai vir com ele delicadamente. Entra na pele delicado, faça o fio e saia delicadamente. Entre na pele delicadamente, faça o fio e saia delicadamente. Então, vocês notem a diferença de entrar na pele brusco. Entrou brusco e fez. Fica essa ponta aqui muito feia, né? A gente, então, tem que ter paciência. Micropigmentação é paciência. Fios naturais é paciência. Então, vamos lá. Entra delicadamente na pele. Faça o seu fiozinho e saia delicadamente. Entre delicadamente, faça o seu fiozinho e saia delicadamente. Eu tô fazendo com a mão inclinada de propósito para vocês enxergarem, tá? Mas o certo é eu fazer ele a 90 graus ou 45 vindo na minha direção, que nem eu falei antes. Então, vou fazer um aqui, mas vocês não vão enxergar muito bem aí, porque a câmera tá bem em cima. Mas venha, entre delicadamente e saia. Depois eu vou mudar o ângulo da câmera para filmar bem de pertinho como fazer esse fio e coloco na edição do vídeo, tá? Então, a profundidade. Vamos aproveitar e já falar de profundidade também. A gente sabe que a gente entra na pele normalmente menos de 1 milímetro, né? Porque a gente não tá trabalhando com tatuagem, e sim micropigmentação. Então, comece esse pelinho quase imperceptível. E aí, chegue na profundidade ideal, que é 0,5, 0,05, 0,08, mantenha ele nessa profundidade e venha saindo. Eu sei que são vários detalhes, mas é o conjunto desses detalhes que vão fazer a diferença para esse fio ficar natural. Então, no finalzinho, eu retomo cada uma dessas dicas e juntando todas elas, a gente vai chegar nesse nível de delicadeza e naturalidade que a gente quer atingir. Vamos fazer mais um aqui, já juntando as nossas dicas. Então, apoiou a mão, esticou essa pele, entrou com ele a 90 ou a 45 graus, inclinado sempre na direção que eu estou vindo, entra delicadamente com o avião pousando aqui, atingiu a profundidade, siga e vá subindo e ele termina bem bonitinho com um final lindo.
Aqui, ó. Tá vendo? Mão um pouquinho pesada aqui, ela pode ser mais leve, viu? Mais leve ainda. Vamos fazer esse fiozinho bem leve aqui. Então, entra delicadamente, segue o fio bem levinho até ele sumir. Aqui. Bom, vocês vão me perguntar, provavelmente, qual é a velocidade que eu tô trabalhando com essa agulha. Para fazer fios, eu trabalho com ela normalmente em 130 de velocidade, tá? E a gente tem que lembrar que existe a velocidade do dermógrafo e a velocidade da minha mão. Quanto mais rápida for a minha mão, mais pontilhado vai ficar esse fio. Quanto mais devagar for a minha mão, mais saturado ele vai ficar. Quando a gente fala em fios, a gente quer que esse fio fique bem saturadinho, né? Então, eu trabalho com uma velocidade alta no dermógrafo, que vai me dar uma quantidade maior de furinhos na pele, e trabalho com a minha mão lenta, porque eu quero um pontinho bem do lado do outro para esse fio ficar super uniforme. Vamos fazer aqui, ó. Esses aqui eu tô fazendo com a mão devagar, vamos fazer rápido para ver. Se eu fizer esse fio rápido, olha aqui, ó, ele vai ficando pontilhado, tá vendo? Se eu fizer ele devagar, como eu estava fazendo, ele vai ficar saturado. E eu quero um fio saturado e não um fio pontilhado. Então, sempre lembre disso. Mão rápida, pontilhado. Mão lenta, um fio saturadinho, bem bonitinho, que é o que a gente deseja. Então, venha bem lentamente, com paciência, fazendo esse fiozinho. Quanto mais lento for esse fio, mais paciência você tiver, menos repasse vai ser necessário pra gente fazer. O repasse é muito, muito importante. Por quê? Porque a chance de eu errar esse fio no momento que eu tiver que repassar ele é muito grande. E aí, o que acontece? O fio, ao invés de ficar bem fininho, eu vou acabar fazendo um outro fio do lado desse aqui e ele vai ficar muito grosseiro. Então, treina em repasse. Eu vou mostrar uma dica aqui para treinar o repasse, que é bem legal. Deixa eu pegar meu papel, porque ele funciona melhor em lápis. E papel. Aqui está ele. O que eu faço para treinar repasse? Eu faço um risco a lápis, mas bem apagadinho. E eu venho com uma caneta ou com um lápis passando exatamente por cima dele. Com o movimento que eu faço com o dermógrafo. Se vocês fizerem vai e vem ou se vocês fizerem contínuo, isso aqui é importantíssimo a gente treinar. Quanto mais apagadinha eu deixar essa linha aqui para treinar, melhor ainda na hora desse repasse. A gente tem que treinar essa precisão. Porque não adianta nada, eu faço um fio fino, faço um fio lindo com todas aquelas dicas, vou fazer o meu repasse e o fio sai do lado e ele fica duplo. Aí realmente a gente põe tudo a perder, todas aquelas outras dicas anteriores, ok? Treina em repasse. Dá pra fazer esse risco aqui, apagar um pouquinho e vir. Outra coisa importante, eu uso lupa, essa aqui, ó. Eu uso uma lupa para fazer os meus fios, para eu enxergar bem direitinho o que eu tô fazendo. Eu demorei um pouquinho para usar a lupa e quando eu comecei com ela, mudou a minha vida. Realmente, a gente precisa enxergar bem o que a gente está fazendo para ter esse nível de precisão que a gente precisa para fazer esses fiozinhos. Então, vou mostrar nesse ângulo aqui pra vocês, mais de pertinho, que ali naquela filmagem não deu pra ver, como é que a gente faz pra entrar na pele. Então, eu venho me preparando aqui, tô fingindo que eu vou entrar, agora eu entro na pele, delicadamente. Cheguei na profundidade que eu quero, venho fazendo fio continuamente e saio delicadamente. Inclusive, eu posso aumentar essa velocidade na saída pra dar aquela pontilhada que fica bonito no fio. Então, venho fingindo que eu vou entrar na pele, agora eu entro. Entrei, mantenho a profundidade e saio mais rapidinho. Vamos de novo aqui. Vou fingindo que eu vou entrar, ainda não entrei, entro na pele, mantenho a minha profundidade e saio mais rápido. Olha que bonitinho o fio. Isso aqui que a gente quer.
Então, venho delicadamente, entro na pele, mantenho a minha profundidade e saio terminando na pontinha. Bom, meninas, então vamos revisar as dicas que a gente conversou aqui, porque um fio natural depende de várias habilidades, várias técnicas que juntas vão trazer aquele fiozinho especial que a gente quer fazer. Lembre-se sempre, muita paciência, muito carinho, muita concentração para fazer cada um dos fios. Isso aqui, depois juntando todos esses fiozinhos naturais, vão trazer aquele nosso resultado realista que a gente tanto deseja e que a cliente tanto quer, né? Então, a primeira coisa que a gente conversou foi sobre equipamento. Importantíssimo vocês terem um equipamento preciso, um equipamento que traga conforto e segurança na hora de você realizar o procedimento. Agulhas, obviamente, sempre com Anvisa, agulhas de qualidade, agulhas que tenham aquela pontinha bem delicada, bem polida, vão fazer diferença, tá? Falamos também de treinamento. Treinamento é fundamental. Desde quem está começando até quem já tem 10, 15 anos de carreira, precisa treinar sempre. Atletas treinam, pintores treinam, aquecem. Por que a gente não vai fazer isso também? O nosso trabalho é arte. A gente precisa treinar para melhorar cada dia mais. Falamos de apoio da mão. O apoio da mão, nunca deixa a sua mão flutuando, nem o seu braço flutuando. Apoie na sua maca, apoie na mão, no rosto da cliente, deixe ela bem firme. Claro, não precisa machucar a cliente, não vai pesar, mas deixe ela firme para te dar essa estabilidade para poder fazer o fio. Junto com essa mão bem apoiada, o esticamento. Então, aqueles nossos 3 pontos, os 2 dedos aqui, mais a mão que está apoiando na cliente, para a gente poder ter segurança na hora de fazer esse fio. O que mais falamos? Entrada e saída da pele. Nunca entre de supetão na pele, para não ficar aquele ponto estourado. Então, a gente vai entrar com o movimento aquele que a gente fala do avião pousando, né? O avião pousa, entra, mantém a profundidade e ele sobe e decola. Essa delicadeza fundamental. Ângulo do dermógrafo. A gente precisa sempre, não importa, pode trabalhar 90 a 60 até a 45 graus, desde que essa angulação siga na direção que o fio está indo, nunca para os lados. Falamos de velocidade também. Então, quanto mais lenta a sua mão for e quanto mais rápida a batida do dermógrafo for, mais saturado fica esse fio. Quanto mais rápida a minha mão for e mais lenta a máquina estiver, mais pontilhado ele fica. Como em fios a gente quer um fiozinho bem saturado, eu trabalho com uma velocidade alta do dermógrafo e a minha mão lenta. Profundidade 0,05, 0,08, no máximo 1 milímetro no meio dos fios e as pontas sempre delicadas. Lembrando que não é tatuagem, é micropigmentação. A gente quer que esse resultado seja Se tiverem dúvidas, por favor, mandem nos comentários que eu respondo cada um de vocês. Aguardem que teremos novas aulas por aí, estamos preparando um material bem legal. Curtam lá o canal, sigam e preparem que vai ter mais conteúdo, tá? Vem comigo, tô aguardando vocês. Beijo!